Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vamos falar sobre o cultivo da Ficus pumila, uma planta trepadeira muito versátil e fácil de cuidar. Eu vou mostrar para vocês como plantar a Ficus pumila, como cuidar dela, como fertilizá-la e como lidar com as principais pragas e doenças que podem afetá-la. Então, se você está pensando em cultivar a Ficus pumila, não deixe de assistir a este vídeo. Espero que vocês gostem. Até a próxima! A Ficus pumila é uma planta versátil que pode ser cultivada em ambientes internos e externos. O melhor momento para plantá-la ao ar livre na primavera ou no outono, quando as temperaturas estão amenas. Se você estiver plantando em um vaso, pode fazê-lo em qualquer época do ano. A Ficus pumila prefere um local com sombra parcial ou luz solar indireta. O solo deve ser bem drenado e rico em matéria orgânica. Regue a planta regularmente, permitindo que o solo seque ligeiramente entre as regas. Fertilize a planta a cada 2 semanas durante a estação de crescimento com um fertilizante líquido balanceado. A Ficus pumila é uma planta de crescimento rápido que pode atingir até 3 metros de comprimento. E uma ótima opção para cobrir paredes, cercas e outras estruturas. A planta também pode ser cultivada como planta de vaso. Escolha um local adequado para plantar sua Ficus pumila. Cave um buraco que seja 2 vezes maior que o torrão da planta. Misture um pouco de composto orgânico no solo. Coloque a planta no buraco e preencha-o com terra. Regue bem a planta. A Ficus pumila pode ser propagada a partir de sementes ou estacas. Para propagar a partir de sementes, semeie-as em um solo úmido e bem drenado. Mantenha o solo úmido e quente, e as sementes devem germinar em 2 a 4 semanas. Para propagar a partir de estacas, corte um pedaço de caule de 10 a 15 centímetros de comprimento de uma planta madura. Remova as folhas inferiores do caule e plante-o em um solo úmido e bem drenado. Mantenha o solo úmido e quente, e a estaca deve enraizar em 4 a 6 semanas. A Ficus pumila deve ser fertilizada a cada 2 semanas durante a estação de crescimento com um fertilizante líquido balanceado. No inverno, você pode reduzir a fertilização para 1 vez por mês. A Ficus pumila é suscetível a algumas pragas e doenças, incluindo cochonilhas, pulgões e doenças fúngicas. Inspecione sua planta regularmente para detectar sinais de pragas ou doenças e trate-as imediatamente. A Ficus pumila é uma planta de baixa manutenção que é relativamente fácil de cuidar. A planta é tolerante à seca, mas prefere solo úmido. A Ficus pumila pode ser podada para manter o tamanho e a forma desejados. A planta é uma ótima opção para pessoas com alergias, pois não produz pólen. 1. Escolha o local certo, e a Ficus pumila prefere locais com luz indireta e temperaturas amenas. Evite o sol direto, que pode queimar suas folhas. 2. Prepare o solo, e a planta precisa de um solo bem drenado e rico em nutrientes. Você pode usar um substrato específico para plantas ornamentais ou misturar terra vegetal com areia grossa. 3. Plante a muda, faça um buraco no solo com o dobro do tamanho do torrão da muda. Coloque a muda no buraco e preencha com terra, pressionando levemente para firmar. Regue bem após o plantio. 4. Regue regularmente e mantenha o solo úmido, mas não encharcado. Regue com mais frequência durante o verão e reduza a frequência no inverno. 5. Fertilize a planta a cada 15 dias durante a primavera e o verão, usando um fertilizante líquido diluído em água. 1. Pode para controlar o crescimento, e a Ficus pumila pode crescer rapidamente, por isso é importante podá-la regularmente para controlar seu tamanho e forma. 2. Pode para estimular a ramificação, podar as pontas dos ramos estimula a planta a produzir mais brotos, resultando em uma planta mais densa e volumosa. 3. Use ferramentas limpas, sempre use ferramentas de poda limpas e afiadas para evitar a transmissão de doenças. 4. Pode no início da primavera, a melhor época para podar a Ficus pumila é no início da primavera, quando a planta está entrando em fase de crescimento. 1. Transplante quando a planta estiver enraizada, e a Ficus pumila precisa ser transplantada para um vaso maior quando suas raízes estiverem
crescendo para fora do vaso atual. 2. Escolha o vaso certo. O novo vaso deve ser apenas um pouco maior que o vaso atual. Use um vaso com furos de drenagem para evitar o acúmulo de água. 3. Transplante no início da primavera, e assim como a poda, o melhor momento para transplantar a Ficus pumila é no início da primavera. 4. Regue bem após o transplante. Regue bem a planta após o transplante para ajudar a se estabelecer no novo vaso. 1. Cochonilhas. As cochonilhas são pequenos insetos que se alimentam da seiva da planta, causando o enfraquecimento e a queda das folhas. 2. Pulgões. Os pulgões são pequenos insetos que sugam a seiva da planta, causando o enrolamento e a deformação das folhas. 3. Fungos. Os fungos podem atacar a Ficus pumila em condições de alta umidade, causando manchas nas folhas e no caule. 4. Tratamento. Para tratar doenças e parasitas, use um inseticida ou fungicida específico para plantas ornamentais. 1. Fertilize durante a primavera e o verão. A Ficus pumila precisa de mais nutrientes durante a fase de crescimento, que ocorre na primavera e no verão. 2. Use um fertilizante líquido. Use um fertilizante líquido diluído em água para evitar queimar as raízes da planta. 3. Fertilize a cada 15 dias. Fertilize a planta a cada 15 dias durante a primavera e o verão. 4. Não fertilize no inverno. Durante o inverno, a planta está em fase de dormência e não precisa de fertilizante. 1. Por que as folhas da minha Ficus pumila estão caindo? As folhas da Ficus pumila podem cair por vários motivos, como falta de água, excesso de água, falta de luz, excesso de sol ou ataque de pragas. 2. Como faço para estimular a minha Ficus pumila a crescer mais rápido? Para estimular o crescimento da Ficus pumila, forneça a ela luz indireta abundante, regue regularmente e fertilize a cada 15 dias. Durante a primavera e o verão. 3. Posso cultivar Ficus pumila em vasos suspensos? Sim, a Ficus pumila é uma ótima opção para vasos suspensos, pois seus ramos pendentes criam um efeito cascata muito bonito. 4. A Ficus pumila é tóxica para animais de estimação? Sim, a Ficus pumila é tóxica para cães e gatos. Se você tem animais de estimação, mantenha a planta fora de seu alcance.